Agora está gravando. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos trazer uma narração aqui. O título da narração é Vigiai com o invisível. Glórias a Deus. Nós vamos ler aqui em Marcos. Glórias a Deus. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Glórias a Deus. Para você entender um tópico espiritual daquilo que eu quero falar. Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 28. O título diz: A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram na sinagoga, quer dizer, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinavam. E maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos, bem seis que é o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, demônio, e saia dele, saia deste homem. E então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de dizer: Olha, a ponto que perguntavam entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos. Ele obedece. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glórias a Deus. Vigiai com o invisível. A Bíblia diz, e é bem clara aqui, em todos os seus versículos, que Jesus, ele é guiado pelo Espírito de Deus para entrar na cidade em Cafarnaum. E era sábado. E indo ele à sinagoga, eu vou definir para você o que significa sinagoga. Sinagoga quer dizer congregação, igreja ou templo. Para você entender o termo. Indo ele à sinagoga, ali ensinava. Ensinava o quê? A palavra de Deus. Aí o versículo 22 diz: E logo maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Sabe o que quer dizer? Que os escribas, os fariseus, os saduceus, eles distorciam a Escritura. Eles não ensinavam conforme Deus queria. O próprio Jesus uma vez os repreendeu, dizendo: Vós invalidai a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Estamos tendo hoje no nosso meio muita tradição de homens que está invalidando a palavra de Deus. Você entendeu? Por isso que eu preguei com o tema demônio na sinagoga. Sabe por quê? Está cheio de gente aí e não percebeu ainda que os demônios voltaram.
que os demônios retornaram para dentro das igrejas. Além de estar dentro das igrejas, tem possuído muita gente. Um tempo desse daí, uma pessoa me mostrou um vídeo, irmão. Um tempo desse daí, uma pessoa me mostrou um vídeo onde o demônio manifestou numa igreja. O pastor estava trabalhando em obra de libertação e o demônio manifestou. E sabe o que o demônio apresentou manifesto num corpo? O pastor não perguntou nada. O demônio começou a falar em língua estranha, imitando. Olha aí. E entregando o mistério. Meu Deus. Aí o pastor perguntou: demônio, por que tu fez isso aqui? Aí o demônio falou: estou fazendo isso em muitas igrejas. Jesus. Um montão de gente pensando que é o Espírito de Deus e sou eu. Demônio falando. Sou eu que estou manifestando lá. E estou enganando a muitos. Irmãos, irmãs, você quer ver? A gente fala assim: o demônio não vai entrar aqui não. Não vai não? O demônio não vai entrar aí na igreja não? Distorce a palavra. Começa a permitir o pecado lá dentro. Para você ver como é que o diabo não vai voltar para aí de novo. A própria Bíblia diz que quando Jesus liberta um homem, a Bíblia diz que Jesus liberta um homem, expulsa o demônio daquele homem. E o demônio começa a cirandar por aí. Aí o demônio pensa: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Olha só o que o demônio falou. Comparando o corpo do homem à casa dele. O demônio falou assim: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E detalhe, o troço ruim não vem sozinho não. Traz mais 7 com ele. Imagine, 1 mais 7 igual a 8. E a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Dá brecha mesmo, não para de fofocar não. Para você ver o que vai acontecer contigo. Não para de beber não. Não para de fumar não. Não para de se prostituir não. Vai acabar acontecendo contigo igual aconteceu com Judas Iscariote. A Bíblia diz que Judas Iscariote ficou possuído pelo chefe do inferno. E quem é o chefe do inferno? Satanás. Uma certa vez um homem falou assim: pastor Luiz, não, o chefe do inferno não tem condição de possuir ninguém. Aí eu falei: não tem não? Dá uma brecha para tu ver como é que ele não te possui. Aí tá repreendido, não fica na torre da vigilância não. Judas Iscariote não vigiou, Satanás possuiu ele. Não, não foi qualquer demônio não. Não foi principado, não foi potestade, não foi hortes espirituais da maldade, não foi qualquer demônio, foi o chefe do inferno. Mentira minha? Tu não lê a Bíblia? Está lá no livro de Lucas e em uma outra passagem bíblica, quando Jesus na última ceia diz: no meio de vós aqui há um diabo. Jesus começou a falar assim na última ceia. Aí Jesus falou: um de vós vai me trair. Aí todo mundo ficou perguntando: sou eu? Aí Jesus falou: aquele a quem eu der o bocado, esse me trairá. Quando Judas Iscariote, irmão, tocou na ceia e tomou o bocado, a Bíblia diz que Judas Iscariote ficou possuído por Satanás. Vai lá, está lá na Bíblia. E Satanás entrou em Judas. A Bíblia não falou que ele estava do lado. A Bíblia não falou que Satanás estava atrás ou estava na frente. Irmão, a Bíblia ela é bem explicada. Não precisa você comprar um Aurélio enorme para você. A Bíblia é bem explicada. A única coisa que acontece é que você não consegue interpretar a Escritura porque você é um carnudo. Você é um mundano. Mas o que é isso, irmão? Carnudo mundano. Você vive mais para as coisas do mundo do que das coisas de Deus. Você não ora, não busca, não se santifica, não se separa das coisas do mundo. E detalhe, a Bíblia diz assim: ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que
você nem percebeu, você já é inimigo de Deus e nem percebeu. Se você não se arrepender, Deus vai te colocar dentro do caixão. Eu não estou espraguejando não, estou falando a realidade. Balaão estava caminhando para amaldiçoar o povo de Deus. O anjo apareceu na frente, o anjo ia meter a espada em Balaão. A sorte dele, que ele estava cego espiritualmente, mas a jumenta não estava não. A jumenta enxergou o anjo que estava na frente. Deus está colocando um monte de jumenta na tua frente para te avisar e tu não está percebendo. Um monte de jumento para te avisar e você não está percebendo. Estou trazendo uma revelação figurada e simbólica. Mas em outras palavras, vou interpretar o que eu estou trazendo figuradamente. Deus está te mostrando através do profeta e da profetisa que você tem que se consertar e você não está se consertando. Você se conserta com a televisão. Está lá, ó, em paz com a TV. Vendo a novela, vendo futebol, vendo filme mundano. Mas com Deus, você já virou inimigo de Deus e nem percebeu. Mas irmão, será mesmo que o demônio estava dentro da igreja, da congregação, da sinagoga, do templo? Será? Versículo 23, ó. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, detalhe, vou detalhar aqui para você. O homem estava possuído por um demônio. E este homem estava inconsciente. Quando a pessoa é possuída por demônio, a pessoa fica inconsciente. Em vez de a pessoa estar falando, quem está falando é o demônio. Você quer ver? É o versículo 24. Ó. Não é o homem que está falando, é o demônio que está falando na boca do homem. É aqui, ó. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste nos destruir? Bem seis que é o Santo de Deus. Você está entendendo aí? Você está entendendo aí o mistério da palavra? Por isso que você tem que pedir o discernimento a Deus. Discernimento. Pastor Luiz, eu gosto do manto, eu gosto do mistério, eu gosto do Pentecoste. Mas nós estamos num tempo, irmão, que a gente tem que vigiar. Sabe por causa de quê? Tem muita gente que está dizendo que a manifestação do Espírito Santo é a manifestação do diabo. Verdade. Temos que ter o maior cuidado nesses últimos dias. Verdade. Porque são pessoas que se diz que manifestam o Espírito Santo e vivem de fofoca com a vida dos outros, vivem de perseguição, não ama a palavra de Deus, odeia a palavra de Deus e anda por aí. Começa com umas manifestações estranhas. Vou entregar o mistério. O mistério está parecendo mais possessão. Temos que ter um maior cuidado, irmão, nessa última dispensação, próximo ao arrebatamento da igreja. Que o Espírito de Deus, irmão, confunde a ninguém. Aí, versículo 25, Jesus repreendeu o demônio, dizendo: cala-te, demônio. Aí o versículo 26, olha o que aconteceu com o demônio. E então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu deles. Saiu de quem? Do homem. O homem que estava possuído. E outra, olha só, Satanás estava dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro do templo. O demônio estava dentro do templo, manifesto no homem. O demônio expressou a palavra dizendo que temos contigo, Jesus. O demônio, ele falando com Jesus dentro do templo: nós sabemos que você é o Filho de Deus, vieste aqui para nos destruir. Cuidado. Peça a Deus o discernimento para saber se é Ele mesmo que está falando dentro da congregação. Cuidado. Cuidado. Estamos nos últimos dias. O pecado está reinando em muitas igrejas. Você quer ver uma coisa? Isso aqui é para você ter um discernimento, irmão. Ó, Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto. Olha só o que estava. Olha a pecação que estava dentro da igreja de Corinto. Escuta aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 6. Ó. Bom, 1 Coríntios, capítulo 5.
e o versículo 11. Olha o que está dentro da igreja. Mas agora vos escrevis, que não vos associei com aquele que dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, que é fofoca e beberrão, ou roubador. Com tal, ainda nem comais. Isso estava dentro da igreja. Foi uma carta direcionada à igreja de Corinto. E detalhe, os homens estavam tão endemoniados, tão desviados, que eles estavam fazendo sexo com a própria mãe. Mãe de sangue, irmão. Irmão, como é que o irmão prova isso? Ainda na mesma passagem, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação de fornicação tal, qual nem ainda entre o gentil, como a vez quem abuse da mulher de seu pai. Você está dizendo, olha só, em quem abuse da mulher de seu pai. Os homens estavam cometendo sexo com a própria mãe. O apóstolo Paulo ficou tão irritado, irmão, que no versículo 5, olha qual foi a oração dele, ó. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. Meu Deus do céu. Aqui, ó, para poder finalizar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados que gostam de encher a cara, nem os maldizentes, os fofoqueiros linguarudos, nem os roubadores não herdarão o reino dos céus. Vai herdar o inferno. O céu tu não vai herdar, não. Porque o versículo 11 diz assim, e é porque alguns têm sido. Precisam falar mais alguma coisa? Marcos, capítulo 1, e o versículo 27 e 28. E todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Jesus, ele veio a esse mundo, está em Atos dos Apóstolos, para desfazer toda a obra do diabo. Se ele te levantou alguma coisa na igreja, não é para você ficar abanando o pecado, não. É para você falar a verdade. É para você falar a verdade. Não, vai espantar o pecador. Se ficar falando isso que está escrito, quem vai espantar o pecador, irmão? Vai espantar o diabo e o pecado. O pecador vai se conscientizar e vai abandonar o pecado. Essa arma aqui, que é a palavra de Deus, que contém 66 munições, 66 livros, ela mata o pecado e o diabo. Não mata o pecador, não. Ah, irmão, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata porque você está em pecado e não quer abandonar o pecado. Por isso que a letra mata. Aonde é que a letra mata? Se você viver em espírito você vai ficar. Agora, se você ler a Bíblia na carne, irmão, tu não vai aguentar, não. Na carne você não vai aguentar ler a Bíblia, não. Vai te dar sono, vai te dar preguiça, e você vai começar a criar um monte de termo dizendo, é preconceito, é discriminação, é racismo, é nada, abandona o teu pecado. Você viu aí, ó, eu expliquei bem explicado, não está difícil de se entender. O demônio está dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da sinagoga. Você entendeu? Glórias a Deus. Por isso que quando a pessoa vem na minha direção, irmão, falando que é de Deus, eu já peço logo a Deus o discernimento. Deus, se for ti mesmo, se é o Senhor vai me tocar e eu vou sentir algo de ti. Agora, se for demônio vindo na minha direção, que seja manifesto, que manifeste na mesma hora, e seja expulso da vida de quem que tiver.
logo o discernimento a Deus. Você entendeu? Porque nós estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. Nos últimos dias da igreja, irmão, muita coisa está acontecendo e devemos vigiar. Se você quiser saber mais dessa profundidade que nós estamos falando aqui hoje, você entra lá no Google, na internet, e você bota assim, escreve assim lá no negócio de pesquisa, GBDS, Igreja Dema, Demônio na Sinagoga. Porque lá tem quase 1 hora de mensagem lá que nós pregamos lá na nossa igreja. Glórias a Deus. E Deus vai falar grandemente contigo, um esclarecimento do que está acontecendo dentro das igrejas hoje, nas atualidades das igrejas hoje. Como que o pecado está reinando e como que o diabo voltou a congregar de novo. Interessante, irmão, que você convida o pecador para aceitar Jesus, o pecador vai lá na frente e aceita Jesus. Creio eu, irmão, uma conjectura, um pensamento. Eu acho que o diabo foi lá na frente e aceitou Jesus também. O demônio foi lá na frente e aceitou Jesus para ver como é que é. E permanecendo dentro da igreja. Está assistindo o culto, está batendo palma, está dando glória. Mas quando chega o profeta verdadeiro lá, irmão, a cambada do inferno todinho se manda. E os que não conseguem correr a tempo acabam se manifestando em alguém. Já reparou isso? É assim, pastor Luiz. Quando o profeta verdadeiro não vai lá, o diabo está lá, congregando de carteirinha e tudo. Eu senti isso. E na hora, irmão, que o profeta vai ali, os demônios, tudo corre. Os demônios já sabem o que vai acontecer. O que não dá tempo para correr, manifesta dentro da igreja. Você entendeu? Por isso, tem o discernimento de Deus. Mas, irmão, como é que eu faço para ter essa visão e revelação que o irmão está tendo? Isso é facinho. É só você largar de ser mundano. Abandona a novela, o futebol, o filme mundano, que Deus vai começar a te dar a revelação. Não, irmão, mas eu estou no mundo, eu tenho que viver da coisa do mundo. É? Quem falou que você tem que viver de novela, de futebol e de filme mundano? Vou definir para você a diferença entre ser mundano e ser profissional. Ser mundano é uma coisa e ser profissional é outra. Quando você se lidar para ser um profissional, você estuda, termina teu 2º grau, faz a sua faculdade, se qualifica e se torna um profissional. Está corretíssimo. Você tem que se qualificar para ser um profissional. Agora, o mundano, quando você se mundaniza, você bebe, você fuma, você se prostitui, você faz um monte de coisa errada, você é um abominável, você anda conforme o curso do mundo. E aonde está a tua escola para ser um mundano? Está na novela, está no futebol, está no filme mundano. Aquelas coisas é que está te ensinando a ser um mundano. Você entendeu? Através da novela você aprende, através da novela, a se prostituir, a matar o próximo, a ser um enganador, a ser um trapaceiro, a ser um traidor, a ser um bêbado, a ser um abominável. Porque em toda novela agora tem uma abominação. Através do futebol você aprende a ser agressor, a agredir o próximo, a ficar com ira, porque você pega o time rival e você já quer matar ele, porque o teu perdeu e o dele ganhou, ou o dele ganhou, o teu perdeu. Isso é rivalidade. Através do filme mundano, você aprende um monte de desgraça que você nem imagina. E você leva essa desgraça toda para dentro da sua casa. E a Bíblia diz, não porém coisas mais diante dos vossos olhos. É você que está se contaminando, porque você é os olhos de Deus na terra. Irmão, isso é muito profundo. Explica aí o que quer dizer olhos de Deus na terra. Eu vou te explicar. Porque o Espírito Santo habita dentro de você, Deus está dentro de você e Deus quer ver coisas boas, não aquilo que destrói. Irmão, Deus tem me usado grandemente, com uma profundidade muito grande nesses últimos dias. Às vezes eu fico até desconfiado, pastor Luiz. Será que já está na hora de ele me recolher? Eu fico até desconfiado. Até pergunto, eu faço as perguntas dela. Se chegou a minha hora. Aí Deus, não, eu tenho que te manter ainda mais um tempo na terra. E eu pergunto, por que, Senhor? Porque os meus servos não estão falando mais a verdade.
São poucos que estão falando a verdade. Eu tenho que manter mais tempo eles na terra. Eu tenho que te manter na terra. Eu tenho que manter o pastor Luiz na terra. Eu tenho que manter o evangelista Anselmo na terra. Eu tenho que manter o evangelista Marcos. Eu tenho que manter o pastor Edson Santos, dono dessa emissora da rádio. Tenho que manter ele mais tempo aqui na terra. Porque vocês abrem a boca. Vocês pregam o evangelho. Vocês falam o que eu quero falar. Você não fala o que o povo quer ouvir. Mas o que o povo precisa ouvir da minha parte. A revelação que vem da parte de Deus. Meu Deus do céu. Uma pessoa falou assim, pastor Luiz: tu, vou acabar contigo agora, vou tirar a tua vida. Falei, você que sabe. Tá pensando que eu corri, irmão? Fiquei correndo de igreja em igreja, de consagração em consagração. Continuei na minha caminhada normal. A pessoa que decretou a minha morte naquela semana, ela morreu feio. A mão de Deus, eu avisei. Quando a pessoa me ameaçou, o Espírito de Deus me deu uma revelação. E eu falei para essa pessoa assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se tu não te converteres e não entrar para a casa do Senhor, desta semana eu não vou te ver mais. E ele falou: vamos ver. Então, vamos ver. Vamos ver então, vamos ver. Ele falou: vamos ver. Partiu, foi embora. E sabe onde foi? Foi para o inferno. Porque a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Aí vem um outro, pastor Luiz, um caticonzeiro aí, aquele que mexe com a feitiçaria, veio confrontar contra mim. Eu vou fazer um trabalho para você. Não fui com a tua cara. Dessa semana você não vai passar. Vou consultar os meus filhos de santo. Vou fazer um trabalho pesadíssimo e você vai cair. Eu vou te destruir. Quando ele terminou de falar, eu falei: já acabou? Já acabou de falar? Ele: já acabei, vou te destruir. Tá bom, peraí, rapidinho. Puxei a minha carteira, irmão. Tirei a xerox da minha identidade e dei na mão dele. Toma a xerox da minha identidade. Vai lá fazer teu trabalho. Ele: você é abusado. Eu falei: abusado não. Abusado é você porque eu tô quieto e você está me ameaçando no lado espiritual. E o lado espiritual eu entendo muito bem. Se o natural eu já não aceito, quanto mais o espiritual. Faz lá o teu trabalho. Ele foi fazer o trabalho dele, meu irmão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele mesmo testemunhou. E testemunhou dizendo para mim. Ele falou assim: olha, eu fiz o trabalho contra você. Reuni todos os meus filhos de santo. Isso aconteceu em um determinado lugar. Reuni todos os meus filhos de santo. Só que na hora que eu invoquei os Exu, os espíritos, para a destruição da tua vida, onde estava o teu nome ali, onde eu ia te destruir, houve um resplendor de luz e voou o filho de santo para tudo quanto é lado. E eu fui longe. Quando eu acordei, eu estava no hospital. E lá no hospital apareceu um homem de branco que falou assim: não mexe com meu filho, não toca com meu servo, porque senão eu vou te sepultar. Deixa ele em paz, porque eu sou com meu servo. Aonde ele anda? E ele me contou isso. Ele estava todo torto, irmão. Jesus quebrou ele todinho. Ele estava todo torto. Ele perguntou assim para mim: irmão, o que é isso aí que está do teu lado? Eu falei: isso o que, rapaz? O que é isso que está do teu lado? O que está do meu lado? É um ser todo de branco do teu lado. E eu mesmo sei que apareceu para mim lá no hospital dizendo: não mexe com meu servo, não mexe com meu filho, porque senão eu vou te sepultar. E eu falei para ele assim: olha, te converta, aceita Jesus, porque se você sobreviveu, ele está te dando uma oportunidade de vida. Porque muitos que me ameaçaram não conseguiram ter essa sorte que você teve, não. Não sobreviveram, não, desceram o pó da terra. E ele arregalou uma olhando, irmão. Sei se converteu ou não sei. Mas que eu fiz a minha parte diante de Deus, filho. Eu ainda avisei ele. Muitos que me ameaçaram desse jeito não tiveram muita sorte, desceram o pó da terra. Você, Deus é de misericórdia. Vai para a igreja, aceita Jesus e se converte. Mas só que dali para frente ele passou a me ouvir mais. Deus tocou nele. Você tem que conhecer a intimidade que você tem.
Não tem essa. Eu já estou falando aqui, irmão, por que o irmão emendou? Era para parar, por que o irmão emendou? Porque vai chegar um ou outro aí fora, advogado do diabo, vai falar para eu poder parar de falar o que eu estou falando. Para de falar no demônio, para de falar em Satanás, para de falar essas coisas espantam. Quem parar de falar, irmão, a ordenança é: eu vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda obra do inimigo. Eis que vos dou o poder. Serpente, que é Satanás, escorpião, que é os demônios. Deus te deu o poder, não é para pisar o teu irmão, não é para pisar o próximo, mas Deus te deu o poder para pisar serpente, escorpião e destruir toda obra do inimigo. Meu Deus do céu! Ou você entende o chamado e o ministério que você tem, ou então Deus vai findar o teu tempo de vida aqui na terra. Para de ser falso espiritual. Para de ter uma falsa espiritualidade. E outra, usa as redes sociais para ganhar alma, não para ficar mostrando o teu corpo como se fosse promoção em época de açougue. Glórias a Deus, porque vidas estão se perdendo e Deus vai cobrar em tua mão cada alma que se perder. Sou apóstolo, sou presbítero, sou pastor, sou missionário, sou sacerdote, sou profeta. Um montão de título aparece nas redes sociais. Sou. Mas eu sou pregador. Eu tenho a palavra, eu tenho a oração, eu tenho louvor, eu tenho instrumento. Cadê a minha palavra? Ai de vós que furtai a minha palavra. Ai de vós que distorcei a minha palavra. Ai de vós que não pregam o evangelho e as almas estão se perdendo. Deus vai te cobrar nessa vida e do outro lado da vida. Meu Deus do céu, deixa eu ir embora, Jesus. Já falei o que tinha que falar. Deixa eu ir embora, Jesus. Glórias a Deus. Deus está falando contigo, hein? O demônio estava dentro da congregação. Acabou. Bateria. O demônio estava dentro da congregação. O demônio só se retirou porque Jesus entrou. O demônio só se retirou porque Jesus entrou. E muitas igrejas têm colocado Jesus para fora. Muitas igrejas têm colocado Jesus para fora. Irmão, mas tem como colocar Jesus para fora? Tem. O próprio Jesus revelou. Apocalipse. Uma das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Jesus estava lá do lado de fora. Jesus estava lá do lado de fora. Lá do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo. Se Jesus está do lado de fora, quem é que está do lado de dentro? É o que nós lemos aqui hoje. O demônio. Se Jesus está do lado de fora, quem está do lado de dentro? Só pode. O demônio. Só pode. Entendeu? Ou Jesus ou você. A Bíblia diz, é bem clara. O pastor Luiz está me dando um mistério aqui profundo. Não podemos servir a dois senhores. Ou a Deus, ou ao demônio. É você quem decide. Glória a Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. Depois iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho. Deus nos abençoe.